tudo bem? Eu sou a professora Adriana e nesta aula você vai aprender como a análise linguística pode contribuir para a sua formação na área de letras e também como pode contribuir para a sua aprendizagem do português brasileiro. Esta aula faz parte do módulo 1, Análise Linguística e Ensino, na unidade 2, Como ensinar a análise linguística. O termo análise linguística apareceu nos debates sobre o ensino de língua portuguesa pela primeira vez em 1981, pelo professor e pesquisador brasileiro João Vanderlei Geraldi, que publicou o seguinte texto: Subsídios metodológicos para o ensino de língua portuguesa. Nesse texto, ele articulou 3 práticas de ensino: a leitura, a produção de textos e a análise linguística. João Vanderlei Geraldi é um importante professor e pesquisador brasileiro. Ele é uma referência importantíssima para os estudos sobre o ensino de língua portuguesa e análise do discurso no Brasil. O principal livro dele, publicado em 1984, com o título O Texto na Sala de Aula, Leitura e Produção, é considerado um dos maiores livros que trabalham justamente numa vertente de renovação do ensino de língua no Brasil, porque ele faz uma oposição à hegemonia do construtivismo, tanto na alfabetização quanto no letramento escolar, trazendo para o centro de discussão a questão da linguagem como interação social. Tem algumas características sobre a análise linguística que a Lívia Suassuna traz no seu livro Ensino de Análise Linguística, que é justamente o texto de leitura obrigatória para esta aula. Suassuna afirma o seguinte: a análise linguística que se pretende deve partir do texto, ou seja, não é daquele texto bem escritinho do bom autor selecionado pelo fazedor de livros didáticos. Ao contrário, é do texto do aluno, ou seja, o ensino gramatical somente tem sentido para auxiliar o aluno. Por isso, deve partir do texto dele. Então, fundamentalmente, a prática de análise linguística deve se caracterizar pela retomada do texto produzido na aula de produção textual, para reescrevê-lo no aspecto tomado como tema da aula de análise. Fundamenta essa prática o seguinte princípio: partimos do erro, ou seja, do desvio de norma padrão, para a autocorreção. Isso dentro de um contexto de uso da língua, partindo então dos gêneros textuais. O objetivo essencial da análise linguística é a reescrita do próprio texto do aluno. Isso não exclui, é claro, que nas aulas do professor tenham atividades sobre um tema específico, mas que esses temas sejam para uso e não apenas para memorização de categorias gramaticais. E vamos falar sobre isso mais adiante. Então, o objetivo não é apenas que o aluno domine a terminologia, ou seja, a taxonomia, todas as nomenclaturas das classes gramaticais. Ele pode e deve usar essas nomenclaturas, mas para um outro objetivo. Ou seja, o objetivo principal da análise linguística é compreender o fenômeno linguístico em estudo e, a partir dele, produzir textos que sejam mais significativos e mais adequados para o contexto em que se está pretendendo. Os alunos geralmente apresentam dúvidas que se referem ao conceito de análise linguística e ao conceito de gramática. E aí a gente pensa, análise linguística e gramática são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Estudos recentes que desenvolvem sobre o tema evidenciam uma grande diferença entre os professores que praticam a análise linguística, ou seja, que buscam evidências nos próprios textos dos alunos para trabalhar em sala de aula, e outros professores cujo trabalho remete mais ao modelo tradicional, ou seja, aquele modelo em que eu tenho a apresentação do conceito gramatical, o exemplo daquele conceito e o exercício, ou seja, a atividade referente àquele conceito. Então, são duas perspectivas diferentes. Enquanto que na análise linguística, nós partimos do texto do aluno, na gramática tradicional, a gente parte dos exemplos.
bom? E aí, o que a gente ganha com isso? Bem, ao colocar os alunos diante de seus próprios textos, fazemos com que eles se defrontem com questões e fenômenos linguístico-discursivos próprios, à medida que mobilizam os seus conhecimentos. Isso pode ser resultante ou não do processo de escolarização. E aí o aluno passa a descrever e explicar os seus próprios processos que ocorrem nos seus textos. O termo atividade linguística, ele remete à atividade de linguagem propriamente dita, ou seja, aos usos que fazemos da língua. Como disse Frank, ela nada mais é do que o exercício pleno, circunstanciado, intencionado e com intenções significativas da própria linguagem. Nós temos as atividades epilinguísticas e as atividades metalinguísticas. A epilinguística diz respeito a uma capacidade que todo falante tem em operar sobre a linguagem. Quando a gente faz as escolhas, quando a gente avalia os recursos expressivos que a gente está utilizando, seja para fazer retomadas, corrigir estruturas, seja para tirar a ambiguidade das sentenças, seja para explicar mais, seja para resumir, ou seja, todas as vezes em que fazemos o uso efetivo da linguagem. Isso é uma atividade epilinguística. Já a atividade metalinguística é justamente a atividade que precisamos desenvolver nas aulas de língua portuguesa. Embora possa ser semelhante à atividade epilinguística, a atividade metalinguística, ela ultrapassa essas ações. Por quê? Nós fazemos isso dentro das aulas de língua portuguesa de maneira consciente, desenvolvendo sistematicamente os recursos e os processos linguísticos que temos à nossa disposição, no caso, no português brasileiro. Exige também na metalinguística uma taxonomia própria, ou seja, uma linguagem científica específica para tratar dos fenômenos linguísticos em estudo. Além disso, resulta também em teorias sobre a linguagem. E vale destacar aqui que as teorias de língua portuguesa, elas também englobam as outras línguas românicas, como língua italiana, língua francesa e outras também de outros troncos linguísticos. Ou seja, estudar a linguagem, estudar as línguas, faz parte de um conjunto muito mais amplo dentro da linguística. Círio Pocente, em 1997, ele relaciona os conceitos de atividade linguística, epilinguística e metalinguística às noções de gramática normativa, gramática descritiva e gramática internalizada. O autor diz que o termo gramática ele pode ser entendido como o conjunto de regras que devem ser seguidas. Nesse caso, estamos tratando da gramática normativa, que pressupõe uma norma. Depois, o conjunto de regras que são seguidas, ou seja, aquilo que é percebido por nós, seria então a gramática descritiva. E em terceiro, como conjunto de regras que o aluno ou que o falante domina, ou seja, a sua gramática internalizada, aquilo que a pessoa já possui em termos linguísticos do que ela conhece da sua própria língua. Então, nos questionamos. Por que e como ensinar a análise linguística nas aulas de língua portuguesa? Bem, do ponto de vista para as razões de se ensinar gramática, o que se discute nos dias de hoje é que o domínio de um maior número de variedades linguísticas, e aí nós temos a língua padrão, a língua literária, a modalidade escrita e a linguagem científica, todas essas variedades permitem ao sujeito da linguagem uma maior inserção social em termos de circulação nas instâncias públicas de uso da língua. Ou seja, aquilo que nós conversamos, na aula anterior sobre a unidade 1, Linguística e Sociedade, e alguns conceitos da linguística aplicada, dizem respeito justamente a isso. Ou seja, permitir ao sujeito que domine a linguagem de modo que possa transformar a sua realidade de mundo, fazendo isso a partir da sua instrumentalização, que é o uso da própria língua. A nomenclatura, ou seja, toda essa taxonomia bem conhecida da gramática, é uma necessidade do pensamento científico. Então, quando nós falamos alguns conceitos que remetem às estruturas da língua, como fonética, fonologia, morfologia, sintaxe,
e todas as suas subseções, por exemplo, na sintaxe, em que nós vemos as orações coordenadas, orações subordinadas, orações adverbiais e por aí vai, é uma necessidade do mundo científico, do pensamento científico. Nós precisamos nomear os fenômenos para que possamos nos referir a eles. Assim, não é a aprendizagem da nomenclatura que nos faz aprender a língua, mas é pensar sobre essa língua é que exige de nós que tenhamos uma linguagem científica própria. Tá? Então, não é simplesmente aprender a nomenclatura, mas é conhecer os fenômenos e saber como fazer referência a eles. Lívia Suassuna apresenta algumas relações entre a análise linguística, a leitura e a produção de texto. De acordo com a autora, a análise linguística a ser praticada em sala de aula não é simples correção gramatical de textos. Ou seja, a gente não vai pegar o texto do aluno e simplesmente corrigi-lo. É mais do que isso. A análise linguística permite aos sujeitos retomar suas intuições sobre a linguagem. Ou seja, por que ele escreveu daquela forma? O que ele pretendia dizer? Tá? E aí a gente torna o processo muito mais consciente e produzindo a partir disso conhecimento sobre a linguagem que o aluno usa e que outros também usam no dia a dia para manter uma boa comunicação, a depender de cada gênero textual a ser trabalhado em sala de aula. Esse é um exemplo de texto produzido por um aluno. É uma forma de trabalhar a gramática partindo da escrita. Esse trecho, então, ele é de autoria de uma pessoa que faz um curso universitário e ele quer escrever, a partir da temática dos boias frias da cana, um texto na primeira pessoa do singular, como se fosse ele mesmo um desses boias frias. Então, a gente precisa observar como que ele faz o uso da vírgula, ou seja, ele não constrói os blocos de sentido do texto. E nós vamos verificar aí como que fica depois esse texto, após, então, o aluno receber uma aula a respeito de como ele deve pontuar melhor o seu texto para que ele tenha um efeito de sentido melhor. Então, o texto é o seguinte: sou Severino, tenho 39 anos, 7 filhos e sou boia fria. Acordo às 4h30 da manhã, todo dia, para ir trabalhar. Começo o dia caminhando, ando 10 quilômetros até chegar ao canavial. Meu filho mais velho, João, vai comigo. Ele tem 10 anos, mas já trabalha para ajudar em casa. Se ele não for, a necessidade em casa aumenta. Bom, no segundo parágrafo, vemos que o aluno define 3 temáticas diferentes. Ele fala de si próprio e do filho João. E, em seguida, comenta algo sobre a necessidade de que o filho pequeno precise trabalhar. Não houve propriamente um erro gramatical em sua construção, mas, sem dúvida, o parágrafo ficaria muito melhor organizado para nós, como leitores, se estivesse pontuado, além da vírgula, como ponto ou ponto e vírgula. Então, vamos ver aqui. Textos reescritos. Começo o dia caminhando, ando 10 quilômetros até chegar ao canavial. Meu filho mais velho, João, vai comigo. Ele tem 10 anos, mas já trabalha para ajudar em casa. Ponto e vírgula. Se ele não for, a necessidade em casa aumenta. Segundo texto reescrito, agora com o ponto final. Começo o dia caminhando. Ando 10 quilômetros até chegar ao canavial. Meu filho mais velho, João, vai comigo. Ele tem 10 anos, mas já trabalha para ajudar em casa. Ponto. E aí eu tenho um novo tema, né? Se ele não for, a necessidade em casa aumenta. Caso um professor trabalhasse com esses aspectos, relacionando, então, a pontuação e a topicalização, estaria dando aula de gramática, mas não estaria levando o aluno a memorizar as regras transmitidas no vazio, nem a pontuar frases soltas ou aleatórias. O uso, portanto, dos sinais de pontuação deve ser discutido em sala de aula, juntamente com outros alunos. E aí a gente permite que o aluno tenha a oportunidade de pensar sobre a língua, pensar
como ele escreveu, pensar os recursos que ele tem à disposição para se expressar e quais são os seus sentidos pretendidos e formas mais adequadas de dizer as coisas. Bom, do mesmo modo, é possível, por meio da leitura e análise de diversos textos, compreender a gramática do dizer do outro. E agora nós vamos analisar rapidamente, mais um trecho que foi extraído da coluna cultural da revista informativa semanal. Então, esse aqui é um trecho de matéria publicada na Carta Capital, tá? É da autoria da jornalista Ana Paula Souza e trata da indústria da fama. A celebridade, no dizer de Emily Dickinson, é a punição do mérito e o castigo do talento. E sua expansão inquieta, sobretudo, porque atinge até mesmo quem quer manter ouvidos tapados e olhos vendados diante do desfile de ninguéms. Salvo um eremita que viva na caverna de uma reserva ecológica, não há brasileiro que desconheça Daniela Sicarelli e companhia. Surge, então, a inevitável pergunta: o que fez Daniela para que todos a conheçam? A celebritite não tem queda de volume. Ao contrário, é cada vez maior, atesta Sérgio Augusto, que na coluna Mantém no jornal do Estado de São Paulo, cunhou o termo celebritilândia. Para ele, a mídia é a maior responsável pela jecavassalagem às celebridades. Vamos destacar aqui algumas das estratégias discursivas utilizadas. Primeiro, o texto começa com uma citação, marcada com aspas duplas, que é justamente essa expressão, punição do mérito e o castigo do talento. Então, não apenas agrega sentidos ao que dizemos, mas tem uma finalidade, que é legitimar o dito, ou seja, vale como um argumento de autoridade. Além disso, nesse caso, a autora já anuncia o tom de sua crítica, opondo celebridade de um lado e mérito e castigo de outro lado. Segundo ponto a ser destacado é o termo ninguéms, O termo ninguém, ele é invariável a princípio, mas aqui no texto ele foi flexionado para o plural, levando-nos a entender que as supostas celebridades brasileiras, que não são poucas, na verdade são pessoas que podem ser consideradas insignificantes ou inexpressivas. Terceiro ponto a ser destacado. Para a autora, as celebridades invadem a nossa vida. Sobre elas nos chegam informações que muitas vezes não fazem diferença para nós, ou seja, não seria relevante conhecer. E faz disso dizendo que só escapa dessa invasão alguém que seja eremita, ou seja, alguém que não compartilhe do nosso mundo, alguém que vive em uma caverna e, mais ainda, de uma reserva ecológica. E aqui existe uma crítica dura, porque até mesmo nas reservas ecológicas a informação ela chega, não é? Nós bem sabemos que hoje nós temos aí energia solar, internet via satélite, então tem que ser um eremita muito mesmo desconectado do mundo para não ter acesso a essas informações, que na opinião aqui da autora são insignificantes. Tudo isso incide, então, sobre uma visão de como essas pessoas cuidam de nichos, como que elas se importam em transmitir essas informações. Quarto ponto. Vemos também o emprego da expressão Daniela Sicarelli e companhia, por meio da qual a resenhista nomeia uma celebridade símbolo, caracterizada não por ter feito algo importante, e, adicionalmente, afirma que há uma espécie de empresa, de grupo institucional organizado, pautado pela mesma conduta, e fazendo uso da sigla, então, CIA, que refere-se à companhia. Então, quando utiliza a expressão Daniela Sicarelli e companhia, a gente tem, então, o efeito de sentido muito maior dentro dessa perspectiva como empresa. E o quinto aspecto que precisamos mencionar aqui é que no texto foram utilizados termos não dicionarizados, a partir do mecanismo que a gente conhece, que é a formação de palavras. Então, nós temos as palavras celebritite, que viria de celebridade, mais o sufixo it,
E aí o sufixo it, o que ele significa, né? O it geralmente é utilizado para doenças de inflamação, então, ou seja, para patologias clínicas, e indica que o culto às celebridades seria algo doentio, ou seja, uma doença que precisa de tratamento. Celebritylândia foi formado pela junção de celebrity, do inglês, e lândia, que vem do inglês land, que quer dizer terra, significando uma terra de celebridades, ou seja, um mundo de celebridades. Bem, já o outro termo que também aparece no final desse parágrafo é a expressão jeca vassalagem. Bom, esse termo, de um lado, ele traz uma ideia de subdesenvolvimento e atraso cultural, né, que remete ao personagem Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. E, de outro lado, a ideia de subserviência, dependência, submissão, que vem de vassalo, que é um tipo social da Idade Média que recebia feudos de seu sucerano e lhe prestava obediência após um juramento de fé. Note-se, pois, que esse jogo de palavras, os discursos reportados e a abundância desses neologismos presentes no texto e essas rupturas com a língua padrão foram recursos que foram empregados certamente para conferir um efeito de ironia ao texto, marcando o distanciamento entre a posição ideológica da autora e o mundo das celebridades. Então, fica muito evidente, né, a partir da leitura desse texto, que os recursos linguísticos que foram utilizados com um efeito de sentido de ironia. Então, vamos olhar aqui no texto novamente. Olha lá. A celebridade, no dizer de Emily Dickinson, é a punição do mérito e o castigo do talento. E sua expansão inquieta, sobretudo, porque atinge até mesmo quem quer manter ouvidos tapados e olhos vendados, diante do desfile de ninguéms. Salvo o eremita que viva na caverna de uma reserva ecológica, não há brasileiro que desconheça Daniela Sicarelli e companhia. Surge então a inevitável pergunta: o que fez Daniela para que todos a conheçam? A celebritite não tem queda de volume. Ao contrário, é cada vez maior, atesta Sérgio Augusto, que, na coluna que mantém no jornal O Estado de São Paulo, cunhou o termo Celebritylândia. Para ele, a mídia é a maior responsável pela jeca vassalagem às celebridades. Então, percebam o quanto é importante fazermos duas leituras. Uma primeira leitura, identificando quais são os aspectos que esse texto apresenta e quais são os efeitos de sentido que ele está propondo. E segundo, uma nova leitura, partindo então do conhecimento adquirido. E aí nós temos uma leitura mais vigorosa, uma leitura mais atenta a todos os elementos que foram analisados. Bom, para concluir a nossa aula de hoje, quero compartilhar com vocês uma citação de Murray, que diz o seguinte: Murray julga que seria proveitoso ensinar o aluno a pensar sobre os conceitos gramaticais e reinventá-los a partir de uma gramática textual, pautada no significado. Para ela, a significação textual é que estabelece os critérios de utilização das regras da língua. Ou seja, os conceitos gramaticais, eles devem ser ensinados porque eles fazem parte não apenas da taxonomia da língua, dos estudos linguísticos, mas porque precisamos fazer referências para esses elementos. E esses elementos, eles devem ser ensinados a partir da produção dos textos dos alunos em sala de aula. Somente assim, nós podemos ter um ensino mais produtivo e mais eficiente, pois o aluno estará tendo em seu conhecimento novas perspectivas para olhar para a sua própria linguagem. Isso é metalinguagem. Isso é olhar para a sua língua de modo que você possa utilizá-la para transformar as suas ideias e fazer o melhor uso no nosso mundo. Muito obrigada.